Você já parou para pensar que em menos de meia hora você pode estar navegando num lugar onde seu nome não existe, seu rosto não importa e ninguém nunca vai saber o que você fez ali? Olha, sinceramente, provavelmente você está vendo esse vídeo no sofá, depois de um dia exaustivo. A gente vive numa bolha muito confortável, né? Acordar, ver os stories no Instagram, discutir política nos comentários. Essa é a zona de conforto digital. Mas o que eu vou te mostrar agora é o porão da internet. E não é aquele porão arrumadinho, é aquele porão escuro, que você tem medo de abrir a porta porque não sabe o que tem lá dentro. E a pior parte, a porta está destrancada. Qualquer um pode entrar. Vamos começar do óbvio. A internet que você usa todo dia. Vamos chamar isso de superfície. É o Google, é o YouTube, é o Twitter, ou o X, sei lá, é o TikTok. É onde a gente passa 90% do nosso tempo. Tudo ali é fácil de achar. Você quer saber o elenco de Euforia? Joga no Google. Quer ver a treta do BBB? Entra no Twitter. Quer comprar um tênis? Mercado Livre, Shopee, Amazon. E aqui vai um negócio que pouca gente pensa. Tudo isso é fácil porque está na vitrine. As empresas querem que você veja. Elas pagam para isso. Cada clique seu é monitorado. Cada vídeo que você assiste é anotado. Inclusive esse aqui. O Google sabe que você está aqui agora e sabe o que você comeu no café da manhã, se você pesquisou como fazer ovo mexido. Essa internet da vitrine é rápida, prática, mas é vigiada. Mas você já ouviu falar na tal da Deep Web, certo? Aposto que você já deve ter visto aquele amigo do seu primo que falou: então, tem um negócio lá que você acha até tutorial de magia negra. Calma lá, vamos desmistificar aqui. Embaixo da superfície existe uma camada gigantesca de conteúdo que você nunca vai ver no Google. E não é porque é proibido, é porque é privado. Sabe quando você entra no seu e-mail? Você está na Deep Web. Sabe quando você acessa o aplicativo do seu banco para ver o saldo? Deep Web. Os dados da sua faculdade, o sistema interno da sua empresa, a ficha médica do seu convênio, tudo isso não aparece no Google de propósito. Imagine o seguinte, a internet é um oceano. A superfície são aqueles 4% que todo mundo vê. A Deep Web são os outros 96%. É gigantesco. E olha, 96% de tudo que existe na internet, se você começasse hoje a procurar no site novo por minuto, sem parar, você ia levar mais de 50 anos só para ver uma fração disso. E a maior parte desse conteúdo é chato. São planilhas, são banco de dados, são arquivos de empresa. Não tem nada de emocionante. A Deep Web, no fundo, é tão mundana quanto a superfície, só que mais chata e mais protegidas por senhas. Mas aí, se você pegar esse oceano e descer mais um pouco, muito mais, você vai encontrar um lugar que não está na superfície, não está na Deep Web comum. É uma camada que foi propositalmente escondida, não protegida por senha, é protegida por anonimato. É a Dark Web. Esquece tudo que você pensou até agora. Aqui os sites não acabam com .com, .com.br, eles acabam com .onion. E você não chega lá digitando no Chrome. Você precisa de uma chave especial, um software chamado Tor. Pensa no Tor como um colete à prova de balas digital. Ele foi criado por pesquisadores do governo americano, pasme, lá nos anos 90. E por que o governo criou isso? Porque eles queriam espiões que se comunicassem sem serem interceptados. A magia do Tor se chama roteamento cebola. Sabe quando você manda uma mensagem para alguém, mas ela não vai direto? Ela vai dar um passeio. Imagine que você tem um bilhete. Te encontro no metrô. Você coloca esse bilhete dentro de um envelope. Esse envelope vai para um computador na Alemanha. Ele abre a primeira camada e vê, agora mande para o Japão. Chegando no Japão, abre a outra camada, manda para o Brasil. E só na última parada, no último computador, o envelope é aberto e a mensagem real aparece. Ninguém no caminho sabe quem mandou nem para quem está indo. É assim que funciona a Dark Web. É um labirinto. E quando você sai desse labirinto, bem-vindo ao lado mais feio da internet. Assim que você entra na Dark Web, a primeira parada para muita gente é a Hidden Rick. Pensa no catálogo, mas não um catálogo de lojas. É um catálogo de serviços que vão do isso ao estranho até isso é um crime hediondo. E aqui vem o primeiro choque de realidade para o brasileiro. Lembra do Mercado Livre? Então, na Dark Web existe o Mercado Livre da ilegalidade. O mais famoso foi o Silk Road, estrada de seda, criado por um cara chamado Royce Hubit. Funcionava igualzinho o e-commerce. Você entrava, via avaliações de vendedores, estrelinhas, comentários, mas e os produtos? Cocaína, LSD,
metafetamina. Também vendiam armas, munição, documentos falsos, passaporte americano, R$ 5.000. Carteira de motorista falsa, R$ 2.000. E tudo era pago com Bitcoin. No auge, esse site faturou quase 10 milhões de Bitcoins. Se você pegar o preço do Bitcoin na alta, a gente tá falando de quase US$ 2 bilhões em 2 anos. Um e-commerce de drogas e armas. E adivinha, o criador foi preso. Pegaram ele no meio da biblioteca pública. E hoje ele cumpre 2 prisões perpétuas. Mais 40 anos, sem liberdade condicional. Isso te leva a uma pergunta: se é tão anônimo assim, como ele foi pego? Ótima pergunta. A verdade é que o anonimato da Dark Web é uma ilusão. Você está escondido dos outros usuários, mas não dos caras que criaram a tecnologia, a NSA, o FBI e aqui no Brasil a ABIN. Eles estão lá. O Tor foi financiado pelo governo americano. Você acha mesmo que eles não teriam a chave mestra? O Ross cometeu um erro clássico de iniciante. Ele se expôs em fóruns normais, usou e-mail pessoal em alguns lugares e deu mole. Mas o mais curioso é a pena dele, porque olha o paradoxo. O criador Silk Road pegou prisão perpétua, mas o criador do Silk Road 2.0, que fez exatamente a mesma coisa depois que o primeiro caiu, pegou só 5 anos. O maior vendedor de drogas do site original pegou 10 anos. Por que um pegou perpétua e os outros não? Que além de drogas, tentaram provar que Ross contratou assassinos de aluguel, 6 pessoas. Ele pagou $80 mil em Bitcoin para matar cada desafeto. E esse é o momento que o negócio fica realmente pesado. Porque na Dark Web, se você tem Bitcoin, você compra qualquer coisa. E eu não tô falando de iPhone roubado, tô falando de coisas que vão tirar o sono. Aluguel de botnet. Por $20 a hora, você derruba qualquer site. Acredito que você já tenha ficado horas sem conseguir entrar no seu banco. Pode ter sido um ataque ou negação de serviço comprado na Dark Web. Número de seguro social americano, $1. Prontuários médicos, $50. Cartão de crédito clonado, $15 cada, com saldo garantido. Piora, e piora muito. Existem serviços que dizem vender órgãos humanos, rins, fígado, corações. Como eles conseguem? Ninguém sabe. Existem fóruns dedicados exclusivamente à exploração sexual de crianças. Sites com mais de 200 mil usuários ativos, discutindo métodos de sequestro, formas de esconder vítimas. O governo americano derrubou alguns, como o Playpen ou o Lolita City, mas eles renascem como um vírus. É um lugar onde o limite entre o humano e o monstro desaparece. E o mais assustador, essas pessoas andam na rua tranquilamente. Elas estão no supermercado, elas estão na fila de banco. Você não sabe. Agora respira fundo. Porque se eu ficar só nisso, você vai desligar o vídeo e ter pesadelo. A verdade é que a Dark Web tem um lado que a mídia não mostra. Porque se ela fosse 100% ruim, por que o governo americano ainda financiaria metade da operação do Tor? A resposta? Censura. Em alguns países como China, Rússia, Irã e até em alguns lugares da Europa, o governo controla o que você vê. A Dark Web é o único lugar onde jornalistas, ativistas e denunciantes podem falar sem medo de serem presos ou mortos. O Facebook tem uma versão na Dark Web. A BBC, o The New York Times, o próprio ProPublica, jornal investigativo, tem sites.onion. Por quê? Porque se um denunciante na Síria ou na Coreia do Norte quiser mandar uma prova de um massacre ou algo do tipo, ele não pode fazer isso no Twitter aberto. Ele precisa de um anonimato. A Dark Web salvou vidas, protegeu jornalistas que denunciavam corrupção em regimes ditatoriais, protegeu vítimas de perseguições políticas. É o mesmo facão que corta a carne, é o que serve para matar. A ferramenta não é vilã. Quem usa é. E aqui vai um dado que vai te deixar de queixo caído. Apesar de todo esse terror, a Dark Web é minúscula. Do total de usuários da internet no mundo, apenas 0,001 acessa a Dark Web regularmente. É menos de 120 mil pessoas. Do total de sites da internet, apenas alguns milhares de sites são .onion. E desses, a maioria nem é ilegal. São fóruns bobos, sites de discussões, blogs anonimatos. A porcentagem de sites realmente hediondos na Dark Web é menor que 6%. Pensa no oceano. A superfície é o mar de dados. A Deep Web é o fundo do oceano. A Dark Web é uma garrafa perdida no fundo do oceano. E dentro dessa garrafa, só 6% do conteúdo é veneno puro. O resto é água suja, mas não letal. O problema é que a gente só ouve falar dos 6%. E esses 6% são horríveis, que contaminam toda a reputação do resto. Isso nos leva ao ponto principal desse vídeo. Você deveria entrar? Se você chegou até aqui pensando, vou baixar o Tor agora, para e pensa comigo. Se você entrar na Dark Web sem saber o que você está fazendo, você pode cometer crime sem querer. Só de acessar um site de pornografia infantil, mesmo por curiosidade, você já está cometendo um crime hediondo. Você não vai saber qual link é esse até clicar. A wiki escondida é como um armário empoeirado. Você abre uma porta, pode ser um livro velho ou um cadáver. Tem outro problema. Golpes. 90% dos serviços de hacker de aluguel ou assassinos de aluguel são golpes. Você paga em Bitcoin
e nunca mais vê esse dinheiro. Mas aqueles 10% que são reais, eles são realmente reais. O criador do Silk Road achava que estava fazendo o bem. Ele dizia que vender drogas num site controlado com avaliações era mais seguro do que vender na rua, onde rolava violência, que ele estava protegendo os usuários, até que descobriram que ele mesmo tentou mandar matar 6 pessoas. O discurso bem social caiu por terra. Mas se você acha que a Dark Web não te afeta porque você nunca vai entrar, lamento lhe informar, mas ela provavelmente já te afetou. Lembra dos vazamentos de dados no Brasil? Serasa vazou, Banco do Brasil vazou, Departamento Nacional de Trânsito vazou. Esses dados, seu CPF, seu endereço, seu e-mail, sua senha, vão para a Dark Web. Eles são vendidos em pacote. Lotes de CPF de brasileiros, 500 o milheiro. É real, tem site da Dark Web especializado em vazar dados de políticos, celebridades e pessoas comuns. Você pode estar lá agora. O número do seu cartão pode estar sendo vendido nesse exato momento por apenas $5. E não tem o que fazer, não tem como limpar o seu nome da Dark Web. Depois que o dado entra lá, ele nunca mais sai. Ele é copiado, repassado, vendido milhares de vezes. Então, depois de tudo isso, qual é a conclusão? A Dark Web é o espelho do nosso pior, mas é também um grito de socorro de quem não tem voz. Ela é o lugar onde você se compra um assassinato e onde se protege uma testemunha. Ela é o lugar onde pedófilos se escondem e onde jornalistas investigam genocídios. É a mesma tecnologia, a diferença é o usuário. A internet que a gente usa todo dia já é vigiada, mercantilizada, manipulada. A Dark Web é o único extremo oposto, é a lei do mais forte, do mais paranoico, do mais cruel. E você tem que escolher se quer pisar nesse território ou não. Minha sugestão? Não pise. Porque tem coisas que você não pode desver. Tem abismo que quando você olha, ele olha de volta. Diferente do que a gente pensa, sair da Dark Web não é fechar o navegador. O que você vê lá é tráfico humano, é órgãos à venda, crianças em cativeiro. Isso gruda na sua mente e não sai mais. Talvez esse seja o maior perigo da Dark Web. Não o que ela esconde, mas o fato de que ela nos mostra que o ser humano, quando não tem câmera, quando não tem nome, quando não tem punição, vira um monstro. A pergunta não é como entrar na Dark Web. A pergunta é, quando você entra, você tem certeza que quer continuar sendo quem você é? Deixa o like, se inscreve, até uma próxima oportunidade.